Querida deputada Olívia Olá. Santana. Boa tarde, deputada. Olá, boa tarde, professor Felipe, boa tarde, querida Ana Prestes. Estou aqui atendendo ao seu chamado. Obrigada. Felipe e Olívia, todos nós acompanhamos ao longo dos últimos dias os ataques que a ministra Aniele tem sofrido. Sistematicamente, a ministra Aniele, o ministro Silvio Almeida, são ministros, a ministra Sônia Guajajara, curiosamente são ministros e ministras que sofrem muitos ataques, né, nas redes. E a Aniele, ela se referiu a algumas tragédias que estão acontecendo, e são características dessa época do ano também, ambientais, e ela trouxe para o debate o tema racismo ambiental. E por isso mesmo ela foi, mais uma vez, atacada. Então, quis trazer a deputada Olívia Santana, que também trata desses temas e vive em um estado e atua politicamente em um estado em que esses temas também são muito importantes, né, que é o estado da Bahia, para trazer suas reflexões para nós. Como que você tem acompanhado isso? Como a gente conversar sobre isso? O que seria o racismo ambiental? Bom, em primeiro lugar, é preciso entender que o racismo ele impacta toda a nossa vida, todos os aspectos da nossa vida, inclusive o ambiente, não é? Ou melhor, principalmente, porque a vida das populações negras no Brasil e no mundo é uma vida extremamente precarizada pelo preconceito, pela discriminação, que deslegitima, desconfigura as noções de direito, não é? E acaba delegando a essas populações uma situação à margem daquilo que a gente entende que é o direito humano, o direito ambiental, o direito a ter direitos. No que diz respeito ao racismo ambiental, o que a gente percebe é que há, e não é uma coincidência, uma situação de que populações negras, indígenas, ribeirinhas, geralmente estão confinadas em ambientes degradados, desqualificados, pouco valorizados e pouco assistidos pelo Estado, pela estrutura de Estado. Há uma confluência entre pobreza e negritude, não é? Por exemplo, quando a gente vê os morros, as periferias das cidades, há uma presença gigantesca de pessoas negras habitando ambientes insalubres, ambientes muitas vezes tão degradados que até se duvida que é possível a vida coexistir com aquela situação de degradação. Mas isso é sempre visto como natural, como comum, como normal. E quando acontece uma tragédia como essa, e nós estamos vivendo uma situação de mudanças climáticas muito céleres, né, muito fortes, o impacto está sendo sentido, né, na pele de cada pessoa, né, com esse aquecimento global. O Rio de Janeiro, Salvador, o Brasil está vivendo a situação de muito calor, quintura, e, ao mesmo tempo, também as chuvas que chegam acabando com tudo, derrubando com tudo. Mas você vê que, quando acontecem as enchentes, observem que quem mora em bairros nobres, né, nos chamados bairros nobres, que tem uma infraestrutura garantida, assegurada, saneamento básico, sofre menos os impactos. E, geralmente, não há perdas de vidas. Como a gente vê, o oposto acontecer nas periferias, nas favelas.
que aconteceu no Rio de Janeiro e o pronunciamento da ministra Aniele Franco é um exemplo clássico, né? Um exemplo muito contundente do que é o racismo ambiental. E a fala dela foi atacada, ela foi mal compreendida, porque há uma má vontade, né? Há uma má vontade de setores da sociedade em admitir a profundidade do racismo e o estrago que o racismo causa nas vidas das pessoas negras, como os assassinatos, as mortes, muitas vezes pela própria estrutura de Estado, e, neste caso, o racismo ambiental, pouco trabalhado nos bancos escolares, e na educação desse coletivo da sociedade, e, portanto, muitos teimam, portanto, em não querer admitir a existência do racismo ambiental, mas existe, e nós temos provas contundentes, e vou aqui relatar ao longo dessa entrevista. Olívia, sabe que o tema da nossa live de hoje, o tema principal, é a covardia dos deputados bolsonaristas. Tanto que a nossa chamada fala sobre os deputados que estão com o coador na mão, né? A gente, obviamente, faz um trocadilho, porque falando sobre medo, por isso o coador na mão, mas também porque eles recebem a Polícia Federal para um cafezinho, é muito cedo, às 6 da manhã. Isso contrasta com a coragem que você, Olívia, e outras figuras da comunidade negra têm em denunciar as mazelas, e principalmente em falar sobre assuntos que causam espanto, porque são assuntos novos, como é o racismo ambiental. Eu e a Ana temos um quadro aqui que se chama Fórum Poema, a gente sempre termina o programa com poema, e eu separei um poema da Conceição Evaristo, que fala de coragem, exatamente para mostrar o contraponto entre o que vocês fazem e a covardia desses deputados que falam muito grosso na internet, mas quando a polícia chega lá na casa deles, eles ficam pianinho, né, Olívia? Ficam ali pianos, tranquilos. Eu queria saber como é que é a tua convivência com esse tipo de gente aí na Assembleia e como é que você, com coragem, enfrenta esses deputados que têm o coador na mão. Então, nós temos que enfrentá-los e, ao mesmo tempo, não cair nas armadilhas, porque o bolsonarismo se alimenta do lixo tóxico, não é? Que eles produzem e despejam na sociedade e conseguem usar a internet, né, como uma ferramenta impressionante de disseminação de fake news, né, de inversão da realidade. Então, aqui na Assembleia, a gente faz o debate, mas também procura não dar muito palanque para essa gente, porque aquilo que parecia, e eu acho que a gente tem que aprender a lidar com o bolsonarismo, aquilo que parecia que era impossível de acontecer, a legitimação do absurdo, da excrescência, acabou acontecendo. E a gente, infelizmente, tem que enxergar que há na sociedade brasileira um segmento da população muito vulnerável, né, a esse tipo de manipulação. Então, aqui na Assembleia, a gente faz o debate, resgatando a verdade, desconstruindo as mentiras da bancada bolsonarista e, ao mesmo tempo, a gente também busca evitar que projetos nocivos possam ser aprovados. Por exemplo, eles queriam aprovar um título de cidadão baiano para Jair Bolsonaro, e nós impedimos que esse título fosse aprovado. Eu espero e acho que nós temos que continuar em estado de alerta, porque muitas vezes há certas negociações escusas, não é? E nós temos que lançar luzes para evitar que algo assim possa acontecer, porque não é possível que a Bahia, que disse não a Bolsonaro,
A Bahia, que foi quase 100% de votação nos municípios, né? Nós temos 417 municípios e apenas 2 municípios votaram com o Bolsonaro. O restante foi a maioria da população baiana, do eleitorado baiano, votou com Lula. Lula teve mais de 6 milhões de votos aqui. Por outro lado, nenhuma casa legislativa deveria acolher. Eu acho que esse tipo de projeto deve ser barrado na própria mesa diretora, não deixar nem ir a plenário. Por que eu digo isso? Porque se o tribunal, né, já tornou Bolsonaro inelegível, já identificou que ele foi um mentor intelectual dos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023. Então, são atentados contra a democracia, a mesma democracia que garante a nossa eleição. Portanto, como é possível uma casa legislativa permitir que tramite, não é, e colocar sob apreciação a votação de uma premiação a alguém que quis destruir a democracia, não é? Então, é um paradoxo que nós temos que, de fato, debater, discutir, lançar luzes, convocar a população, porque alguns tentam nos intimidar, dizendo, mas seria antidemocrático, bota para o plenário decidir. Mas, olha, gente, existem limites, né? E se esse presidente ele foi tornado inelegível, se esse presidente vanguardiou um movimento de assalto aos 3 poderes, estamos falando dos 3 poderes da República, judiciário, legislativo, que foi o Congresso Nacional também atacado, o Poder Executivo, como pode a gente zerar o jogo, dizer que está tudo bem? Não está tudo bem. E nós precisamos estar em estado de alerta para fazer o devido confronto a essas posições antidemocráticas de maneira enérgica e com capacidade, sim, de argumentação. Quem usa violência física, quem parte para a utilização de mecanismos que a gente nem imagina que eles pudessem utilizar. Eu nunca vou tirar da minha cabeça aquela cena absurda da Carla Zambelli atravessando a rua com a arma, não é, apontada para a cabeça de um jornalista negro, tá certo? Por divergência de opinião, de posição. Então, quem se utiliza desses mecanismos são eles, mas nós temos que ter capacidade de acionar todos os mecanismos democráticos baseados na nossa Constituição para fazer a devida defesa da democracia. Olívia, eu quero voltar ao tema do racismo ambiental, pedir para o Gui subir umas imagens que circularam muito na internet nesses dias de ataques a Aniele Franco, porque eu quero que você comente por que e como você percebe uma forma até de luta e resistência quando as formulações que geralmente vêm do movimento negro são sistematicamente atacadas. Enquanto o Gui vem com as imagens, citar o seguinte, eu estava acompanhando o debate, aí essa é uma das imagens que circulou bastante, inventaram um tal de racismo ambiental. Aí 2 pessoas brancas, protegidas, falam, sério, de onde o povo tira essas ideias, né? Não sei se o Gui tem as outras imagens. Essa é uma imagem de um exemplo do que é essa segregação, né? E que é racial e que provoca danos muito mais onde estão as pessoas pobres. E essa imagem que circulou muitíssimo, creio que muita gente aqui viu, de uma senhora no Rio de Janeiro. Pode tirar, Gui. Então, é isso.
pelo que eu estava lendo, essa formulação racismo ambiental ela é usada há muitas décadas, umas 40 décadas, desde lá Martin Luther King, nos Estados Unidos, que na ECO 92 já era usado, e que nos últimos 10 anos a ONU tem usado de forma mais sistemática. E agora, quando uma mulher negra, ministra, liderança, traz esse tema, ele é absolutamente desqualificado. Então, e é duplamente desqualificado, né? Porque você desqualifica o conteúdo da fala dela, de que existe um impacto por causa do racismo, em como essas pessoas são afetadas, e pela formulação, uma formulação teórica, inclusive, que descreve o que é o fenômeno. Então, Ana Prestes, essa questão que você traz, eu quero responder trazendo o seguinte: há sempre uma tentativa de deslegitimar aquilo que as pessoas negras falam e trazem como conhecimento, como conteúdo. É por isso que é tão mal compreendido, mas tão necessário o conceito de lugar de fala. Muitas vezes, mulheres negras se colocam, se posicionam, pessoas negras trazendo e desenvolvendo um determinado conceito que outros não escutam, né? Que os brancos não querem escutar. E quando uma pessoa branca vem falando a mesma coisa, olha, e aquela pessoa ganha, né, aquele status de descobridor, porque tem essa trajetória de que a voz, o poder da palavra, o porta-voz sobre os assuntos de interesse da sociedade, para ter legitimidade, será sempre necessário ser homem branco, rico, né, ou pessoas brancas do extrato mais abonado, né, economicamente da nossa sociedade. Ou não, às vezes somente a cor da pele determina se sua voz será escutada ou não será escutada. E o racismo ambiental é um fato já reconhecido por diversos cientistas sociais, diversas e diversos. Então, aquilo que o movimento negro traz já é por demais trabalhado, a própria ONU reconhece isso. Para vocês terem uma ideia, o NEP, que é um órgão das Nações Unidas, já denunciou desde 2015 que 90% do lixo tóxico eletrônico é descartado no continente africano. Então, a África virou um grande lixão. Então, o descarte de lixo eletrônico, o descarte do lixo que vem da indústria de roupas, né, da indústria de confecção. Então, todo aquele lixo tóxico é colocado lá. Na Etiópia, por exemplo, fala-se muito, por exemplo, nos piratas, né? Nos piratas etíopes, violentos, que atacam navios ingleses e tal. E ninguém discute que essas pessoas que começaram a reagir de maneira violenta a chegada de embarcações, de grandes embarcações, respondem a uma violência ainda maior, que é o descarte de lixo tóxico nos mares, né, da Etiópia e de outros países africanos, matando os peixes, contaminando as águas, inviabilizando a pesca. Então, este lado nunca é visto, porque continua sendo massificado aquele estereótipo do negro violento, do negro brutal, do negro primitivo, que simplesmente mata, não é? O branco que chega com suas intenções, né? Suas boas intenções no continente africano. Então, o capitalismo produziu uma barbárie. Existe uma barbárie que precisa ser barrada. O modo de produção
e esse padrão de produção é inviável para o planeta. É inviável, está levando o planeta a uma derrocada, está acirrando a condições de vida absurdamente inóspitas, né? Inóspitas em nosso planeta. E o que nós teremos, o resultado disso vai ser exatamente uma eclosão de violência, porque essas populações sistematicamente atingidas, elas vão reagir de alguma forma, né? Ou elas vão sucumbir. Como você vê, essas imagens que foram colocadas aqui em relação ao Rio de Janeiro, eu quero trazer a tragédia da Braskem em Maceió. É um absurdo o que aconteceu ali, e aquilo é o impacto da ganância. Brumadinho, a mesma coisa. Quem foram as vítimas? Trabalhadoras, a classe trabalhadora, os pretos, os pobres, os indígenas, os descartáveis. O problema é que os descartáveis, né, considerados descartáveis pelo sistema, erguem sua voz, fazem luta, reagem, e precisa reagir. E estudam, e conceituam, e apontam o problema, relabora. É uma questão também de um racismo epistemológico, essa ideia de que nós não produzimos e nem podemos produzir conhecimento. E nós estamos aqui para subverter todos esses estereótipos que se ergueram sobre nós, negras e negros, e populações indígenas. Gente, o que acontece com a população Yanomami? O que é, se não racismo ambiental? Né? Quando os garimpeiros contaminam os rios com seus mercúrios, quem é que vai morrer? Quem é a principal vítima? Quem vai ficar sem alimentação? Quem são as figuras esquálidas que apareceram no Jornal Nacional, que apareceram nas grandes emissoras de televisão, imagens que abalaram o mundo, que as pessoas olharam com olhos de horror, de não saber, não perceberam, durante todos esses anos, que isso estava acontecendo no Brasil, que é um povo indígena sendo dizimado, e é uma coisa programada. Quando você libera o garimpo ilegal, quando você faz de conta o governo Bolsonaro é um governo genocida, com todas as letras, em negrito, para não haver incompreensão, né? Em negrito, um governo genocida, um governo que deixou aquilo acontecer se Lula não ganhasse a eleição. E ainda não resolveu, ainda tem que haver muito investimento lá. A luta para tirar o garimpo ilegal precisa continuar, as ações de governo, para a gente conseguir resgatar as condições ambientais daquela localidade e garantir que aquele povo não seja extinto, porque o projeto é de extinção. Olívia, muito forte sua fala aqui hoje, muito obrigada, muito mesmo, várias pessoas aqui comentando, elogiando. Queria assim, agradecer muito a sua vinda. Hoje foi bem em cima da hora, mas foi excelente. Quero que você nos diga o nome do seu livro, Felipe. A Olívia tem um livro também, para quem quiser conhecer mais a história da Olívia. Qual é o nome do seu livro? Uma Mulher Negra na Política, é isso? Estou correta? Isso. Mulher Preta na Política. E a gente faz questão de destacar que é mulher preta, porque a categoria parda, aí dá um novo debate, tem sido extremamente corrompida por interesses outros, né? Por interesse naquilo que a gente conseguiu conquistar enquanto política pública de promoção da igualdade, que foram as cotas de financiamento de campanha, não é? Para candidaturas negras. Então, o meu livro trata do que é ser uma mulher preta, como eu, na política. Sou a única deputada eleita
pela Bahia, deputada estadual, e na história da Bahia, e pretendo não ser a única. Eu quero que mais mulheres pretas se elejam na Bahia e no Brasil, porque nós somos a maioria da população brasileira, a população negra, e nós não podemos ser minoria nos espaços de poder onde as nossas vidas são decididas. Então, Mulher Preta na Política é um livro, principalmente neste ano eleitoral, que merece ser lido para que a gente compreenda a importância e todos os desafios que as pessoas negras, as mulheres negras enfrentam nas disputas eleitorais extremamente desiguais. Então, tem nas livrarias, também quero fortalecer as livrarias, mas quero também dizer que tem no site da nossa editora, da editora do nosso livro, né, a editora Malê, e também tem no site da Amazon. Okay? Obrigado, Lívia. Prazer ter você aqui. Obrigada a vocês. Tudo de bom.